Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no município de Riacho do Sangue, hoje conhecido como Jaguaretama, no estado do Ceará. Descendente de uma antiga família de ciganos, fazendeiros de criação de gado, ligada à política e ao militarismo na província do Ceará. Era filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Em 1838, aos 7 anos de idade, ingressou na escola pública da Vila do Frade, próxima à cidade que morava, onde aprendeu os princípios da educação elementar em apenas 10 meses. Em 1842, como consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, sua família mudou-se para a antiga vila de maioridade, na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então, com 11 anos de idade, foi matriculado na aula pública de latim. Após 2 anos apenas, atuava já como professor substituto. Em 1842, a família retornou à província do Ceará, fixando residência na capital Fortaleza. Bezerra então foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os estudos preparatórios. Em 1851, ano em que seu pai veio a desencarnar, mudou-se para o Rio de Janeiro. Iniciou os estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em novembro do ano seguinte, ingressou como residente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Para conseguir manter os seus estudos, dava aulas particulares de filosofia e matemática. Formou-se na faculdade em 1856, com a defesa da tese Diagnóstico do Câncer. Nesse ano, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e nomeou como chefe o Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, seu antigo professor, que o convidou para trabalhar como assistente. Em 1858, candidatou-se a uma vaga de professor substituto na seção de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse ano, saiu a sua nomeação oficial como assistente do Corpo de Saúde do Exército, no posto de cirurgião-tenente. E a 6 de novembro casou-se com Maria Cândida de Lacerda, que viria a falecer de mal súbito em 24 de março de 1863, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano de idade. Em 1865, casou-se novamente, agora com Cândida Augusto de Lacerda Machado, irmã por parte de mãe de sua primeira esposa, e que cuidava de seus filhos até então, e depois tiveram mais 7 filhos. Por sua postura de médico caridoso, atendendo pessoas que necessitavam, mas não podiam pagar, ficou conhecido como médico dos pobres. É relatado em suas biografias o episódio que Bezerra doou seu anel de grau em medicina a uma mãe para que ela pudesse comprar os remédios que seu filho precisava. Ele dizia: "O médico verdadeiro é isto, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de se perguntar se é longe ou perto. O que não ajuda por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se cansado, ou por ser tarde da noite, mau caminho ou tempo ruim, ficar perto ou longe de algum morro, ou que, sobretudo, pede uma fortuna a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juro dos gastos da formatura." Foi eleito deputado-geral pela província do Rio de Janeiro por 2 vezes, entre 1866 e 1885. Em sua atuação como deputado, destacam-se algumas iniciativas pioneiras. Buscou, por meio de projeto de lei, regulamentar o trabalho doméstico, visando conceder a esta categoria o aviso prévio de 30 dias. Denunciou os perigos da poluição, que já naquela época afetava a população do Rio de Janeiro, promovendo providências para combatê-la.
Foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé, em Campos, em 1870. Dedicou-se na construção da Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, pretendendo estendê-la até o Rio Doce, projeto que não conseguiu concretizar. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundada em outubro de 1873 por João Batista Viana Drummond, para empreender a urbanização do bairro de Vila Isabel. Em 1875, foi presidente da Companhia Ferro Carril de São Cristóvão, período em que os trilhos da empresa alcançavam os bairros do Caju e da Tijuca. Conheceu a doutrina espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa de O Livro dos Espíritos em 1875, através de um exemplar que lhe foi dado com dedicatória pelo seu tradutor, o também médico Dr. Joaquim Carlos Travassos. Contribuiu para a sua adesão o contato com as curas extraordinárias, obtidas pelo médium João Gonçalves do Nascimento, em 1882. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, diante de um grande público, estimado entre 1.500 e 2.000 pessoas, no Salão de Conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, em seu longo discurso justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. O evento chegou a ser referido em nota publicada pelo jornal O País, o jornal de grande circulação na época, o maior. No ano seguinte, a pedido da Comissão de Propaganda no Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a doutrina para o jornal O País. Na seção intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos, os artigos saíram regularmente aos domingos, no período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893, assinados sob o pseudônimo Max. Em 1889, Bezerra foi o único capaz de superar as discordâncias, vindo a se tornar presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, nas reuniões públicas das sextas-feiras, passando a redigir o Reformador. Exerceu ainda a tarefa de doutrinador de espíritos obsessores. Organizou e presidiu um Congresso Espírita Nacional no Rio de Janeiro em 14 de abril daquele ano, com a presença de 34 delegações e instituições de diversos estados. Assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil em 21 de abril. Em 22 de dezembro de 1890, oficiou ao então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, um manifesto em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas, contra certos artigos do Código Penal Brasileiro de 1890. Foi em meio a grandes dificuldades financeiras que teve um acidente vascular cerebral, vindo a falecer na manhã de 11 de abril de 1900, depois de meses acamado. Muitas pessoas, fossem pobres ou ricos, socorreram sua família, liderados pelo senador Quintino Bocaiúva. No dia seguinte, na primeira página de O País, foi-lhe dedicado uma longa reportagem, chamando-o de eminente brasileiro. Recebeu ainda homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal, pela conduta e pelos serviços dignos. Antes de reencarnar, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcantes já tinha uma missão designada pelo plano espiritual, de semear no solo fértil das terras brasileiras a semente do Evangelho restaurado, representado pelo Espiritismo, para mais tarde unir sob a mesma bandeira todos os seus integrantes. Foram seguintes as palavras do nobre espírito Ismael: descerás as lutas terrestres, tendo por objetivo concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Agruparás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos altos propósitos de reforma e de regeneração. Não precisamos te explicar quão delicada é a tua missão, mas se observares plenamente o Código de Jesus e, contando com a nossa assistência espiritual,
pulverizarás à base de perseverança e de humildade todos os obstáculos, consolidando o início da nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. E se a luta vai ser grande, lembra-te que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Pela atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira nos últimos anos do século XIX, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina espírita, destacando-lhe a índole caridosa, a perseverança e a disposição amorosa para superar os desafios. Essas características, somadas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, fizeram com que fosse considerado o Kardec brasileiro, numa homenagem devida ao papel de relevância que desempenhou. É considerado patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. Muitos seguidores acreditam que Bezerra de Menezes continua, em espírito, a orientar e influenciar o movimento espírita. E eu acredito. E você?